Paz do Senhor Jesus, amém? Pega a sua Bíblia, por favor, deixa eu ler com você. Carta de Paulo, aliás, carta de Hebreus. Carta de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Minha gratidão ao pastor Rafael Pinheiro, pastor Evandro, os meus amigos. Transmito meu abraço aqui aos pastores Leandro, pastor Wenderson, pastor Alexandre, pastor Rubem, pastor Bispo. Oi. Depois de tantas vezes tem que lembrar, né? Hebreus 11, 23. Obrigado, meus amigos, por me receber tão bem. Os diáconos, obreiros dessa casa. Deus abençoe a sua vida. O que ela falou? Não está achando não? Vai achar. Vai conseguir lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Hebreus 11, 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Estamos juntos? Diz assim, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado pela causa de Cristo é uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como terra seca, e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém? Você sabe que Moisés, ele não nasceu, num tempo muito favorável, não é? A verdade é que Moisés, ele nasce escravo. E ele não nasce escravo porque os pais são escravos. Ele não nasce escravo porque a família é escrava. Ele nasce escravo porque a nação dele é escrava. Então você vai ver que Moisés, ele nasce dentro de um grande problema. Um problema que eu diria que é um problema macro, um problema sem precedentes, enorme. E além da condição de escravidão que ele está, ele também nasce debaixo de um decreto de morte, porque você deve saber que o faraó, na época de Moisés, o rei do Egito, ele decretou que todo menino, toda criança que nascesse sexo masculino, ele deveria ser morto, afogado no rio. Então você vai ver que Moisés nasce escravo e nasce debaixo de um decreto. Só que vendo o contexto e sabendo de tudo que aconteceu, que a Bíblia nos relata, eu percebi que Deus, ele tem uma característica interessante. Pastor, que característica Deus tem? Deus tem a característica de tirar a solução do problema de dentro do problema. Você sabe que a maioria das vacinas imunizantes que nós tomamos, ela é produzida do próprio vírus, né? A mais famosa dela é o soro antiofídico, aquele que é produzido do veneno da cobra, porque você sabe que o veneno da cobra é o antídoto para o próprio veneno que a cobra produz. Porque Deus parece que gosta de tirar antídoto do veneno. Pastor, me mostra na Bíblia? Te mostro. Abraão foi tirado do meio da idolatria para proclamar que Deus era único. Moisés foi tirado de dentro da escravidão para libertar escravo. Davi foi encontrado atrás das ovelhas malhadas e se tornou pastor de ovelhas de Israel. Isaías foi tirado de um meio de um povo de lábios impuros para pregar uma palavra santa. Jesus nasceu no meio da perseguição de Herodes para libertar um mundo perseguido pelo diabo.
Eu fico imaginando lá naquela cena do Éden, Satanás olhando para aquela cena, vendo Adão e Eva comendo aquele fruto e pensando na mente dele: eu acabei de vencer, o homem caiu, não tem mais jeito para ele, eles estão em pecado. Mas ele não sabia que o cordeiro havia sido morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o veneno do pecado entrou, o antídoto do sangue já tinha sido liberado contra ele. Eu quero começar pregando para alguém aqui, te dizendo: não importa de que família você veio, não importa o bairro que você nasceu, a condição que você se encontra, mas se você estiver disponível, Deus vai te levantar como solução no meio desse problema. Será que tem alguém disponível aqui? Onde estão aqueles que estão dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou ficar apático, eu não vou ficar parado no meio desse problema? Porque quando Deus olha lá de cima e escolhe alguém aqui embaixo, Ele transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Ele transforma a gente improvável em gente provável. Ele pega aquele que está no último da lista e coloca você como primeiro. Porque quando Deus resolve levantar algo, será que tem alguém para reagir a essa palavra aqui? Eu não sei qual é o problema que permeia a tua casa, mas hoje Deus vai abrir a tua mente para você ser solução no meio desse problema. Você pega essa palavra? Pastor, quando que o problema do povo começou? O problema do povo começou quando o povo, quando se levantou um rei no Egito, um faraó. E o texto diz no livro do Êxodo que o novo rei, o novo faraó, ele não conhecia a história de José. E esse é um problema, quando alguém se levanta sem conhecer a história de alguém, não é? Ele se levanta e o negócio vai piorar. Quando, pastor? Quando o povo começou a crescer mais do que o Egito, dentro do Egito. Faraó olha para os seus escravos e diz: esse povo é perigoso. Se eles se unirem contra nós, se juntando com os nossos inimigos, nós estamos perdidos. Veja que Faraó viu algo no povo que o povo não tinha visto nele mesmo ainda. Pastor, eu não entendo porque eu passo algumas lutas. Não sei porque para mim tudo é mais complicado. Eu não sei porque onde eu boto o pé, alguém está falando alguma coisa, alguém está dizendo alguma coisa. É porque o inimigo já viu algo que você não viu ainda. E qual é o medo de Faraó? É que o povo se descubra. Então o que ele faz? Começa a oprimir eles. Nós vamos oprimir, porque eu quero que eles continuem na condição que eles estão. A palavra oprimir vem da raiz da palavra esmagar. Eu não sei se você já viu uma moenda. Quem já viu uma moenda aqui? Ninguém toma caldo de cana com pastel aqui não. Entendi. Eu me amarro. Principalmente se for bolinho de aipim, aquele gigantesco que come eu, minha esposa, meu filho, mesmo bolinho. Quando você for lá tomar um caldo de cana, dá uma olhada para aquela moeda, você vai ver. Ela só tem uma função. Qual é, pastor? Esmagar. É só o que ela faz, ela só esmaga. Só que para todo o processo existem duas ou mais visões. Porque na visão de algumas pessoas ela está esmagando, na visão de outras transformando. Na visão de quem está de fora é destruição. Na visão do moedor, ele sabe que é necessário passar pelo processo para não ser mais o mesmo. Porque tudo que passa dentro da moeda muda de valor. Pastor, me mostra isso melhor. Eu te mostro. Você pega uma laranja no estado original, joga na moeda, a moeda estraçalha ela, mas sai o suco, que é mais valioso do que a laranja no estado que ela estava antes. Porque na visão de Faraó ele está destruindo, na visão de Deus ele está transformando. Aí você pode pensar: pastor, o que faz uma moeda não matar e transformar? É a sorte do povo? Não, sorte não existe, tira isso da sua cabeça. Pastor, é a incapacidade da moeda? Não julgue a moeda, ela é muito poderosa e pode destruir. Pastor, é a minha resistência? Nada, a gente tem pouca resistência. Quando a moeda bate na porta, a gente fica mesmo balançando. Pastor, então o que fez eu passar por todas as moedas da minha vida e chegar aqui vivo, respirando e adorando a Deus? Não foi a sua habilidade, não foi a incapacidade da moeda, foi a sua promessa. É por isso que eu gosto quando Deus se apresenta para Moisés e fala assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele está dizendo? Moisés, eu sou o mesmo Deus de um homem que andou peregrino pela terra e eu transformei ele em pai de multidões. Eu sou o mesmo Deus de um homem, Moisés, que fiz ele ter filho com 100 anos de idade. Eu sou o mesmo Deus, Moisés, de um homem que saiu na terra sem saber para onde ia. Eu disse para ele: a tua semente será mais numerosa do que as areias do mar. Ei, Moisés, escuta, eu sou o mesmo Deus de um homem chamado Isaac,
que foi expulso para um vale e cavou poço numa terra seca, e eu fiz da água. Eu sou o mesmo Deus Moisés que conheceu um homem chamado Jacó, que enganou o pai e mentiu para o irmão, mas mudei o nome dele e transformei Jacó em Israel, príncipe de Deus. Então que venha quantas moedas tiver que vir, que venham as afrontas, que venham as rejeições, que venha o inimigo, mas o povo da Devec Nilópolis não será destruído, mas transformado. Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Aonde estão aqueles que estão dizendo: problema não me para, situação difícil não me destrói, eu vou passar por esse deserto, mas vou chegar do outro lado vivo e adorando. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Aonde estão aqueles que não param no processo? Aonde estão os resilientes, os insistentes, os que não param, os que estão dizendo: ei, eu não vou parar? Oh! O povo está sendo amassado, mas ele não para. Quem sabe você não está dizendo para mim: pastor, por que Deus permitiu que o povo sofresse tanto para depois entrar na terra prometida? É simples. É porque o processo de dor te empurra para a tua promessa. Sabe esse desconforto que você está vivendo? Ele te expulsa da tua realidade e te põe na realidade de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Lembrei disso aqui agora. Toda vez que você está perto de cumprir um propósito de Deus, algo vai te expulsar do lugar que você está. Eu lembro quando eu estava no emprego ainda. Irmão, pensa eu trabalhando e pensando assim: Senhor, por que eu não estou pregando uma hora dessa? Você acredita que as coisas começaram a dar errado lá? E eu não entendi o que estava acontecendo até o dia que Deus falou: estou te expulsando daqui para te inserir na minha condição, no meu mundo. Pastor, não entendo porque eu fui demitido. Deus quer te dar um emprego melhor. Não entendo porque eu não consigo me relacionar, pastor. Deus quer te dar um casamento saudável. Pastor, não entendo porque meu líder me pressiona, porque ele já viu onde você vai chegar e está querendo te colocar lá. O problema é que o povo não entendia que Deus permite desconforto no Egito para você querer alcançar Canaã. O povo não entendia que aquele processo ia levar eles para um nível de intimidade maior com Deus, porque se o povo não clama, Deus não ouve. Se Deus não ouve, Ele não desce. Se Ele não desce, Ele não livra. E se não livra, não sai do Egito e não entra na terra. Para todo o problema tem que existir um clamor, mas para todo clamor sempre haverá um livramento e uma resposta de Deus. Quando uma igreja se reúne numa quinta-feira para adorar a Deus no meio de um mundo como esse, caótico que a gente vive, se prepare, tem provisão de Deus e resposta. Tem alguém para receber isso aqui? Ei, você não entrou apenas num culto qualquer, você entrou num ambiente profético e respostas de Deus são liberadas nesse lugar para a sua vida. Você precisa entender isso aqui, isso é processo. Pastor, não. Que tem gente que pensa assim, e quem sabe você não está pensando: pastor, o senhor está falando aí, processo, levantar, mas eu não me vejo nesse contexto aí, pastor. Eu não consigo me enxergar onde o senhor está me colocando. E você acha que Moisés se enxergava? Moisés é um dos maiores contrastes da Bíblia, irmão. Como assim, pastor? O cara nasce num barraco, mora num palácio, filho de escrava, criado por princesa. A história diz que foi chefe de exército. A Bíblia diz que foi pastor de ovelhas. Foi educado no luxo, mas habitou 40 anos no deserto. Não sabia falar, mas quando falou, Deus ouviu. Foi poderoso, mas a Bíblia diz: o homem mais manso da terra. Tinha a vara de pastor, mas o cajado era de líder. Foi o maior pregador da lei, mas foi o maior precursor da graça. Deus usa pessoas dentro da condição que elas estão. Pastor, é o bairro, é ali naquele lugar. Pastor, eu tenho defeitos, é o teu defeito que Ele transforma em qualidade. Pastor, eu tenho limitações, são as tuas limitações que Deus vai pegar. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Deus tem algo único e exclusivo com você. Isso aqui é resposta de oração. Disseram para você que a tua idade passou, disseram para você que o teu ministério não vai acontecer, disseram para você que você não chega onde Deus quer te levar. É mentira do diabo. É exatamente aí que Deus quer te colocar e te usar. Estou sentindo a presença dele aqui. Deus pega pessoas com limitações para transformar limitações em glória, para a honra e glória do nome dele. É óbvio que todo processo, todo sucesso de alguém passa por pessoas. Moisés era criança, era bebê quando foi decretado que os meninos tinham que morrer. E qual foi a sorte de Moisés? Eu vou chamar de sorte. É ter uma parteira chamada Sifrá e a outra chamada Puá.
que faziam os partos das crianças hebreias. O faraó liberou um decreto dizendo: é menino, tem que morrer. Você conseguiu perceber o plano maquiavélico de Faraó? Qual é o plano dele? O plano dele é o seguinte: vai matando os meninos e vai deixando as meninas crescerem, porque quando elas crescerem, elas não vão ter homens hebreus para casar, vão casar com egípcios, e a família egípcia aumenta e a dos hebreus diminui. Então o plano dele é terrível. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram ao Senhor. Interessante ter o nome delas aqui, né? O nome de uma é Sifrá, a outra de nome da outra é Puá. E o nome de Faraó não tem na Bíblia. É uma guerra teológica no seminário, para saber qual era o Ramsés da época. Não tem o nome dele aqui, mas das parteiras tem. Não sei quem foi Faraó, mas sei quem foram as parteiras. Não sei quem é Faraó, mas sei quem é Moisés. Por quê, pastor? Porque Faraó é título, Moisés é nome. Faraó foram muitos, Moisés eu só conheço um. Moisés seria o que Faraó foi, mas Faraó nunca será o que Moisés é. Porque Deus tem algo único, exclusivo e indivisível com você. Então o texto diz que elas temeram a Deus e por isso Deus lhe fez casas. Eu gosto disso aqui porque a primeira vez que eu li eu falei: legal, a mulher ganhou uma casa porque temeu a Deus. Casa aqui não é casa de verdade, não é casa de cimento, de tijolo. Casa aqui é geração, ou seja, porque elas temeram a Deus, Deus abençoou a geração delas. Eu gosto disso aqui porque parto é uma coisa que você não faz em público. Ninguém fica fazendo parto na esquina, ninguém faz parto ali na casa de alguém. Parto é um negócio que se faz em oculto, se faz em hospital. Nesse caso aqui, parteiras, não entrava nem o pai da criança, ficava do lado de fora orando para o parto acontecer. Só entrava a parteira e a ajudante da parteira. Então parto é uma coisa que não se faz na frente dos outros. Parto é uma coisa que se faz no oculto, onde só está a parteira, a parturiente e Deus vendo. Então essas mulheres não temeram a Deus em público, elas temeram no quarto. Elas não temeram quando todo mundo estava olhando, temeram quando ninguém estava vendo. Não foram aplaudidas porque temeram, não ganharam seguidores porque temeram, não ganharam títulos porque temeram, mas o céu viu elas temendo e disse: por causa de vocês a geração de muita gente aconteceu, então eu vou fazer a tua geração acontecer também. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Pastor, ninguém me aplaudiu, ninguém me reconheceu, fiz o que fiz, doei meu sangue, dei ofertas, ninguém falou nada, mas o céu registra. Tem uma, sabe, pastor Lendes, lá em cima tem uma lista, um registro de Deus, e Ele está dizendo: na hora que eu quiser, aquilo que você fez eu vou reconhecer. Ei, vai ser como Amã, que disse que queria enforcar Mardoqueu, mas teve que andar com o cavalo e ele montado em cima, porque Deus perdeu o sono e disse: chegou a hora de honrar aqueles que me honraram. Será que tem alguém que trabalha para Ele? Será que tem alguém que serve a Ele? Deus viu e vai te recompensar. Deus viu. As parteiras temeram. Interessante quando o faraó chama ela e diz assim: vem cá, não estou entendendo nada. Eu falei que era para morrer menino, e eu estou vendo menino nascendo. E ela fala assim: sabe o que é, faraó? É porque as mulheres hebreias, elas são diferentes. Quando a gente chega, já nasceu. Deixa eu falar um negócio para você que é mulher. Você não é igual. Você é diferente. O faraó não pode fazer mais nada. E aí as crianças começam a nascer. E aí é nesse contexto que Moisés vem. E eu gosto do que a mãe dele fala quando ele pega ele no braço. Pega ele no braço e pela fé os pais de Moisés esconderam porque ele era formoso. Pastor, quem escreveu o livro do Êxodo? Moisés. Então ele está falando que ele é bonito, não é? A primeira vez que eu li isso eu falei assim: então Moisés está dizendo que ele é bonito? Sim. Eu falei: que cara presunçoso. E Deus falou comigo: Miguel, preste atenção, se você não contar bem a tua história, quem vai contar? Então ele diz: ele era formoso e foi escondido por 3 meses. Pastor, por que escondia? Escondia porque crescia. Eu gosto disso aqui, porque o contexto é o mesmo. O povo cresce porque é amassado. Moisés cresce depois que nasceu escravo, correndo risco, sem expectativa, mas estava crescendo. Não existe decreto do diabo que possa impedir o crescimento de alguém que foi chamado.
Deixa eu falar isso aqui para você, não tem nada que possa impedir um sonho de Deus de acontecer na tua vida. Homem não para, político não para, doença não para, violência não para, porque quando Deus resolve gerar algo em alguém, não tem ninguém que possa parar o que Deus está gerando. Escondido, mas crescendo. Não lidera nada, mas crescendo. Nunca pregou no altar, mas está crescendo. Ei, não tem seguidor nenhum, mas está crescendo. Eu gosto de Lucas 1:80. E o menino João Batista crescia e se fortalecia lá no deserto, até o dia em que seria revelado para Israel. Ficou a vida inteira com a boca calada, mas quando abriu a boca, virou a voz que clama, porque é o Deus que esconde, é o Deus que revela, o Deus que fecha a porta é o Deus que abre, o Deus que joga lá para trás é o Deus que joga lá na frente, o Deus que faz você parar e ser escondido é o Deus que te revela quando Ele... Será que tem alguém para reagir a isso aqui? Pelo amor de Deus, o controle absoluto está na mão do teu Senhor. Ei! Aí, pastor, acontece o quê? Acontece que a mulher pega um menino. Você sabe que a mãe de Moisés pega o menino e bota ele no rio, e enrola num cesto, betuma um cesto, coloca no rio, e a filha de Faraó vai lá ver, vai se banhar como ela fazia todas as manhãs, e quando ela vê o cesto, manda trazer. Quando ela abre o cesto, ela vê o menino lá dentro, e ela diz: é um menino, 2 hebreus. E aí eu faço uma pergunta para você: se ela é filha de Faraó, e se existe um decreto para matar os meninos, por que ela não matou o hebreu quando viu? Não é filha do rei? Eu vou dizer para você por que ela não matou. Porque o rio Nilo é considerado um deus para o egípcio. Ainda é até hoje. Então o Nilo é sagrado, alimenta toda a terra, traz a provisão. Então se veio do Nilo, é presente, não pode matar. Só que ela não sabia o que, pastor? É que até o Nilo tem que se curvar e se enquadrar quando Deus tem propósito na vida de alguém. Será que tem alguém para entender isso aqui? Não tem trevas, não tem demônio, não tem pessoas, não tem chefe, não tem político que possa impedir Deus de operar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Se existem promessas liberadas para a tua vida, Alexandre, é por isso que aquela doença não te matou. Quem sabe não foi o diabo que botou uma doença em você e falou: vou acabar com ele. Mas Deus olhou lá de cima e falou: está internado, quase morrendo, mas ainda tenho algo para fazer na vida dele. Será que tem alguém para entender que não tem Nilo certo quando Deus quer operar? Até o diabo se enquadra e serve ao nosso Deus Todo-Poderoso. Onde estão aqueles que acreditam nisso? A sua vida, os seus projetos, os seus sonhos estão enquadrados na poderosa mão de Deus. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Ei! O que ela faz? Bota o menino no rio. Eu tenho 2 filhos, irmão. Você pensa no meu primeiro filho, ele era tão gordo. De vez em quando alguém parava na rua e dizia assim: vamos fazer umas fotos. Eu falava: não. Ele era tão gordo que ele... Sabe aqueles bonequinhos da Michelin? Ele tinha tantas dobras no braço que eu não sabia qual era a dobra dele de verdade. E eram... Com 3 meses. Irmão, nunca colocaria aquele menino num rio. Nunca colocaria. Eu falei: como é que ela teve coragem? E ela disse que Moisés era formoso, ou seja, ele era bonito. Mas colocou. Eu falei: Senhor, como é que ela faz isso? E Deus falou comigo: Miguel, presta atenção. Em tempos de guerra é necessário atitudes radicais. Se o tempo é de caos, a sua fé será maior do que o caos do tempo. Ela está dizendo: todos os meninos estão morrendo. E ela diz: o meu não morre. Será que você consegue entender isso? Existem máximas que são colocadas pra gente, coisas do tipo: a tua família sempre vai ser assim, nasceu assim, vai morrer assim. Você precisa declarar e dizer: na minha casa não. Ah, pastor, porque lá em casa projetos começam e nunca terminam. Então diga: depois de hoje vão começar, vão terminar e vão frutificar. Pastor, já tem anos que ninguém gera filhos na minha casa. Então depois de hoje, pessoas que querem engravidarão da
na tua casa. Ah, pastor, é porque projetos na minha casa as pessoas sempre são desviadas. Começam na igreja e tem meus tios, meus primos, meus irmãos. Todo mundo um dia já foi da igreja. Então a partir de hoje vai levantar pastor, vai levantar diácono, vai levantar obreiro. Será que você pode dizer isso? Pastor, doenças como a minha, o médico disse, ninguém tem cura. Diga, eu serei o primeiro a ser curado de uma doença como essa. Pastor, porque causas na justiça como a minha, ninguém nunca ganha. Então diga, vai ganhar a primeira vez, vai virar jurisprudência, pessoas vão ganhar porque eu ganhei. Sempre tem que ter a primeira vez, e pode ser contigo. Não tem maldição hereditária que resista. Alguém que está debaixo, dá pra lá, tem alguém para receber? Levante as suas mãos. O fato de você ter aliança com Deus vai quebrar o decreto do diabo e vai estabelecer a vontade dele na tua casa. Você precisa acreditar nisso. Em épocas sombrias, Deus exige atitudes radicais. Seja radical. Ela bota o menino no rio, o menino vai. Irmão, no mesmo dia ele volta para casa. Ainda volta com salário. Eu nunca vi uma renúncia voltar tão rápido para a mão de quem ofertou. Porque Deus paga, irmão. E paga bem. Se prepare. Não tem renúncia nenhuma que você fez pelo reino que Ele não viu e não vai te recompensar. Pastor, ninguém viu. Deus viu sim, e vai fazer o que você não espera. Pastor, é porque eu tinha um projeto de ser uma coisa, mas eu desisti de ser por causa do reino. Ah, meu filho, se prepare para épocas de promoções. Pastor, eu tinha desejo de fazer isso, mas deixei de fazer porque Deus não se agrada. Se prepare, o reino está vendo e vai te priorizar. Pastor, eu priorizei o reino em prol do mundo. Então se prepare, o reino vai ver, já viu, registrou e vai mudar. Tem alguém para receber essa palavra aqui? Bota o menino no rio, o menino volta para casa. Irmão, isso aqui é uma história para você olhar e falar, meu Deus, como Deus faz um negócio desse? Não tinha nada fora do lugar. O menino nasceu no lugar errado, deu certo. Foi colocado no rio, sobreviveu. Foi para a casa do príncipe, aprendeu todas as ciências do Egito. Virou príncipe no Egito. Só teve um problema na história de Moisés. Qual foi, pastor? É porque ele quis matar o egípcio antes do tempo. Não sei se você já comeu alguma vez manga verde com sal. Não? Eu já. É porque minha família é do Nordeste, do interior. Sabe o que a minha tia fazia? Miguel vai vir aí. Ela pegava 4 semanas antes a manga verde, enrolava no jornal, colocava no forno. Quando saía madura. Falava, como é que é isso? Ela falou assim, enrolou no jornal, ela fica madura. Só que ela brincava comigo. Pegava uma madurada no pé e uma madurada no jornal. Eu falava, prova aí. O gosto é diferente. As que eram maduradas no jornal tinham um aspecto de bonito, mas o gosto não era igual àquela que foi madurada no pé. Por quê, pastor? É porque queimou a etapa, né? Foi madurada à força. Não estava na hora dela. Então o gosto nunca vai ser como aquele que esperou para crescer no tempo certo. O problema de Moisés é esse, é que ele vê o egípcio e fala assim, já entendi, chegou minha hora. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Quando ele olha aquilo, ele diz, quer saber, vou resolver. Mata o egípcio, salva o hebreu. No dia seguinte ele está feliz, comecei meu propósito. O hebreu que ele salvou diz para ele, e aí? Vai querer me matar hoje também? Moisés fica com medo e foge. Aí você vai ver um príncipe, estudado, bem vestido, rico, inteligente, correndo no meio do deserto, fugindo de Deus. Para no meio de um poço. Isso aqui é o que eu gosto na Bíblia. É porque você olha no poço e fala assim, fim do poço, fim da linha, fundo do poço para esse cara. Mas poço na Bíblia nunca foi lugar de terminar. Porque Agar, quando fugiu de Sara com Ismael na barriga, parou do lado de um poço. Moisés, quando fugiu de Faraó, parou do lado de um poço. Isaac, quando fugia de Abimeleque, cavou poço. E até a mulher samaritana, quando estava cheia de pecado, parou do lado do poço. E Jesus falou,
eu vou te transformar numa fonte que jorra. Não tem fim do poço quando você está na presença de Deus. Ei, Deus usa apóstolos da vida para levantar você e te colocar de novo onde Ele quer te colocar. Quando Moisés está lá parado do lado do poço, vem um monte de mulher, 7 mulheres, as filhas de Jetro, tirar a água do poço. Ela tem ovelhas, do lado tem os caras com bois, e eles começam a discutir. Os homens dizem que vão dar água para os animais dele, as mulheres dizem que vão dar água para os animais dela, e aí começa uma discussão e Moisés está ali olhando. Eu acho que Moisés gostava de uma treta, porque quando ele vê aquele tumulto, ele entra no meio e fala assim: quer saber? As mulheres vão dar água primeiro. Quem é que vai encarar o príncipe do Egito? Todo mundo fala: não, tudo bem. Aí ele ajuda as mulheres. Eu imagino Deus olhando para ele lá de cima e falando assim: há 48 horas atrás estava tentando libertar uma nação inteira, agora está libertando 7 mulheres aí, né? O que isso quer dizer, pastor? Deus treina grandes homens em pequenas coisas. Para você pode ser pequeno, para Deus é grande. Quem sabe para você ficar na porta é pequeno, mas para Deus é grande. Pastor, eu estou lavando banheiro na igreja. Você acha que é só lavar um banheiro? Deus está treinando você para te colocar onde Ele quer te colocar. Eu gosto do que Moody falou. Moody foi um estudioso, um teólogo americano, um teólogo da Inglaterra. Ele disse o seguinte: Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém, 40 anos no deserto aprendendo a ser ninguém, e 40 anos depois descobrindo o que Deus faz com alguém que sabe que não é ninguém. Deus usa pessoas, usa processos para levantar você e te colocar exatamente aonde Ele quer te colocar. No meio do processo, Moisés casa, Moisés tem filho, Moisés vira pastor, Moisés não tem mais perspectiva de nada, até o dia que ele está atrás do deserto. Não é nem no deserto, porque o deserto já é ruim, atrás do deserto é pior ainda. Até aí que a sarça queima e fala assim: ei meu filho, está na hora de voltar. Eu tenho uma palavra profética para você: o seu tempo não passou ainda, a sarça ainda está queimando. Será que tem alguém para entender isso aqui? Deus ainda está dizendo para pessoas: tenho projeto com você naquele lugar, ainda quero te usar para tua casa, ainda tenho palavra para te dar, ainda tenho músicas para dar para você que ninguém nunca escreveu. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Deus é uma fonte inesgotável e você não pode desistir de se alimentar do que Deus tem para você. Engraçado é as mulheres chegarem lá e disserem assim para o pai: pai, chegamos cedo. E o pai pergunta: por quê? E ela diz: porque um egípcio nos ajudou. Essa frase é terrível. Por quê? Porque Moisés não era egípcio, ele era hebreu, mas tinha roupa de egípcio, jeito de egípcio, fala de egípcio, sandália de egípcio. E é esse o problema. Às vezes Deus permite que você passe por alguns desertos, e às vezes atrás dele, para Deus mudar a tua característica. Porque hebreu tem que ter cara de hebreu, hebreu não pode parecer. As pessoas têm que ter vergonha de falar algo do teu lado que não é para ser dito. As pessoas têm que pedir oração para você, sabendo que você é homem ou mulher de Deus. Você precisa mostrar quem você é. A Bíblia diz que quando Jesus descobriu o seu propósito e foi para Jerusalém, o semblante dele mudou e as pessoas disseram: o rosto dele é de quem está indo para Jerusalém. A Bíblia diz que quando Estevão estava morrendo injustiçado, alguém disse: ele tem rosto como de anjo. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. A Bíblia diz que Paulo ficou cego, mas quando ele levantou, ele começou a pregar o evangelho. Tinha jeito de fariseu, mas já tinha sido transformado por dentro. Você tem que parecer com aquilo que Deus tem para fazer com você. Para todo mundo, o cara está lá de repente com uma barba enorme, com uma roupa suja, pastoreando ovelha. Ou seja, não tem mais jeito para esse ex-príncipe, mas para Deus ele está exatamente no lugar onde eu quero colocar, e eu vou levar ele exatamente para o que eu quero fazer. Sabe o que eu gosto? É que Deus não mudou o nome dele. Como assim, pastor? Não mudou. Moisés continuou sendo Moisés. E quem deu o nome de Moisés? A filha de Faraó. Isso é o problema. Porque Deus mudava o nome de muita gente. Mudou o nome de Pedro, acrescentou, tirou o nome de Sara. Aliás, acrescentou o nome de Sara para Sarai. Aliás, de Sarai para Sara. Acrescentou o nome de Abraão para Abraão. Mudou o nome de Jacó para Israel. Tirou o nome de Simão, botou o nome de Pedro. Quis traduzir na Bíblia o nome de Paulo. Deus gostava de mudar o nome das pessoas, mas não mudou o nome de Moisés. E quem deu o nome de Moisés? A filha de Faraó. Quando viu ele no rio, tirou do rio. E quando tirou do rio, deu o nome dele, porque Moisés significa retirado da água. Quando ela viu Moisés saindo da água, deu o nome, retirado da água. O nome dele vai ser Moisés. E Deus não mudou o nome dele. Pastor, quem deu o nome dele? A filha de Faraó.
Em que contexto? Tirado da água. Que água, pastor? A água do rio Nilo. Que rio Nilo, pastor? O mesmo rio que Faraó disse que as crianças tinham que morrer, e muitas morreram. Então eu imagino Deus falando: não vai mudar o nome não, vai continuar sendo Moisés, porque aonde o inimigo disse que era para acabar, eu faço recomeçar. Falou que era para ter morte, eu trago vida. Falou que terminou, eu boto vírgula e continuo. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Não acabou ainda. É mentira do diabo. Deus ainda tem coisas poderosas e extraordinárias para fazer na sua vida. Se você recebe isso, você pode ficar de pé no seu lugar e me ajudar a adorar a Ele. Aonde estão aqueles que acreditam que não acabou? Aonde estão aqueles que acreditam que tem mais? Deus ainda tem projetos e coisas extraordinárias. Eu vou fechar um pouco aqui a caixa. Pastor, porque na DEVEC, pastor gosta de levantar gente nova. Pastor, levanta quem Deus manda. Pastor, é porque lá no meu trabalho, pessoas promovidas só tem tanto tempo de casa. Deus promove quem Ele quer. Pastor, porque a minha família toda é espírita, não tem crente lá. Se Deus quiser, através de você, os sinais irão acontecer e todos vão acreditar que Deus é com você. Eu lembro quando riram de mim e falaram: é crente agora? Agora você é Bíblia? Agora tu anda na igreja ataviado de terno e gravata? Eu lembro que minha mãe me botou pra fora, me deixou dormir na rua. Meus primos ficaram rindo de mim, meus amigos ficaram rindo, caçoando, mas hoje eles me ligam e dizem assim: tem como você orar? É porque eu estou passando um problema lá, vi uma mensagem tua, replica meus vídeos, replica minhas mensagens. Quando pergunto para minha mãe: teu filho faz o quê? Ela fala: ele é pastor. Por quê? Porque quando Deus escolhe, será que tem alguém para reagir a essa palavra? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quando Deus quer fazer na vida de alguém, a terra tem que se enquadrar e reconhecer que Deus está operando. Cadê o louvor? Oh, estou sentindo a presença dele aqui. Deus te trouxe aqui para recarregar suas baterias. Deus te trouxe aqui para te dar mais um gás hoje, para te dizer: ainda tem uma sarça queimando no deserto e dizendo: é meu. Pode, se aproxima, se aproxima. Você nunca parou para pensar não? Por que Deus mandou ele tirar a sandália? Nunca pensou? Ó, vem para cá, mas tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. Irmão, só fui entender. Eu já vi um monte de explicação sobre esse texto. Um monte. Já disseram que a sandália era a sandália do Egito. Já vi dizer que a sandália era feita de pele de crocodilo. Eu já ouvi dizer muita coisa. Pastor, qual é a verdade? Eu não sei te dizer. Mas eu me lembro quando eu fui na praia a primeira vez com meu filho. Ele nunca tinha visto o mar. Eu falei assim: vou levar ele lá. O meu garoto ficou doido. Sabe criança quando quer descer do colo que tu não consegue segurar? Ele ficou assim. Eu falei: calma, espera, vou deixar você descer. Aí eu tava com uma sandália. Eu tirei o chinelo, botei o pé na areia, para ver se estava quente, pastor, para sentir. Falei: tá bom, pode descer. Não entendi, pastor. Quando Deus te chama, o que está entre você e Ele sai. Quando Deus tem propósito com alguém, Ele arranca o que está entre você e Ele, para que você possa sentir Ele de verdade. É por isso que eu gosto quando Deus chamou aquele cego na porta da cidade de Jericó. Ele tinha uma capa. A capa era o que, pastor? A autorização para ser mendigo. Porque a capa era aquilo que autorizava ele a pedir esmola. Ninguém podia pedir esmola se não tivesse a capa. O Império Romano dava a capa para ele e falava assim: essa capa te autoriza a você pedir esmola. Você não precisa nem pedir, você estende a mão e alguém bota a esmola na tua mão. Mas quando Deus chamou ele e Jesus disse: tragam ele para cá, ele lançou a capa fora. Lançou o que fora, pastor? Lançou o sustento? Não, ele lançou o jugo. Ele está dizendo: se Deus me chamou, esmola eu não peço mais, eu jogo para lá. Pastor, dá para me explicar melhor? Dá. Na mesma cidade de Jericó, ele entra depois disso. Zaqueu está na árvore, ele manda descer. Quando Zaqueu entra na casa, ele diz: eu pego metade dos meus bens e dou para os pobres, e se eu defraudei alguém, vou dar 4 vezes mais para essa pessoa. O que ele está dizendo? O meu dinheiro não foi ganhado de maneira honesta, mas quando Jesus entrou, a desonestidade saiu e a presença permaneceu. Será que tem alguém para levantar a mão? Onde estão aqueles que estão disponíveis a renunciar por Ele, a abandonar por Ele, a dizer:
só vai ter a presença e o Espírito Santo. Tem alguém para reagir a essa palavra? Tem alguém para reagir a essa palavra? Pelo amor de Deus, erga as suas mãos. Quero orar por você. Quero orar por você. Eu poderia estar, feche seus olhos, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. diga isso. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela o dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Diga. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela o dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você nunca pensou como é que você chegou aqui? Não, pastor, eu vim porque alguém me trouxe. Eu vim porque passei na porta e me deu vontade de entrar. Eu vim porque meu pai é crente e me trazia desde novo. Eu vim, pastor, porque eu não sei porque eu vim. Eu vou te dizer porque você veio. É a presença que atrai quando Ele quer salvar pessoas. Você está aqui porque Deus te atraiu para a presença dEle e está dizendo: eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, eu tenho algo para realizar na sua vida. Agora eu vou, diga. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Diga. A voz que saiu dela um dia me atraiu, Diga. o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais. Diga. É que essa raça pegou fogo. Tem alguém para reagir a isso aqui? E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Vale mais que mil. Atraído, Diga. atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. Tem alguém para declarar isso aqui? Eu vou. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia. Você pode sentir a presença dele aqui. Eu gosto quando eu me converti, pastor Leandro, eu ganhei uma Bíblia chamada Bíblia Plenitude. Fiquei apaixonado. E aí eu li a história de Sansão. Eu fiquei muito empolgado, porque Sansão é um cara muito poderoso. Mas quando eu li a história de Davi, eu pensei: uau, esse cara parece comigo. E eu descobri que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a minha cabeça entrou em parafuso.
Porque Davi pecou mais do que Sansão. E Davi é um homem segundo o coração de Deus e Sansão não é. Eu tinha 3 meses de crente. Eu peguei essa Bíblia que eu ganhei e eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada aqui. É bom porque Deus não mata novo convertido, não. E aí eu fui para casa, dormi, eu acordei, tive um sonho. E no meio do sonho Deus falou comigo, Miguel. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E Ele disse, eu vou te mostrar porque Davi é um homem segundo o coração de Deus e Sansão não é. E eu falei, Senhor, por quê? E Ele dizia para mim, porque Davi nunca ia escrever, tira o meu ouro e tira a minha prata, mas não me tira a tua presença. Davi nunca ia dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aliás, Sansão nunca ia dizer, mas vale um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. A verdade é que Sansão, quando errava, se justificava. Davi, quando errava, se arrependia. Estava trocando os nomes, né? Mas eu quero te convidar a voltar para casa. Quem sabe você está como Moisés andando no deserto. E Deus está dizendo, eu tenho um projeto com você ainda. Eu tenho coisas poderosas para fazer com você. Se você precisa fazer isso hoje, e tem algo queimando no teu coração, como aquela sarça queimou naquele dia, sai do seu lugar, mude a sua história, mande um recado para o mundo espiritual e diga, quer saber? Eu vou voltar. Para Moisés talvez não existia mais jeito, não tinha mais esperança, mas quando Deus queimou, disse, ainda tem muita coisa para você fazer, eu ainda tenho projetos para a tua vida, para a tua história. Você trouxe essa pessoa hoje no culto contigo? Ajuda ela a voltar para casa, a aceitar Jesus, a deixar Deus transformar você de dentro para fora. Se tem alguém hoje aqui que precisa voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez, peça licença de onde você está. Vem andando nesse corredor, nós vamos orar por você. E Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Tem alguém que precise voltar para casa hoje aqui? Aonde está você? Você, minha filha, vem aqui para nós orarmos. Que coisa linda. Que coragem. Que coragem. Tem mais alguém além dela que precisa voltar para casa? Aonde está? Você não viu como ela levantou a mão? Ela não fez assim não. Ela levantou com vontade. O que ela está dizendo? Ela está mandando um recado no mundo espiritual. Ela está dizendo, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não vou viver mais a vida que eu vivia. Eu não vou lutar sozinha mais, porque o Senhor dos Exércitos, quando entra, luta a tua guerra. Pode estar até atrás do deserto, mas escutou o som da sarça queimando e foi para cima dela. Ei, Deus tem projetos novos para pessoas que têm coragem de sair da condição de que está e se lançar diante da voz de Deus. Tem mais alguém para fazer isso, além dessa jovem corajosa que está aqui? Aonde está você? Tem mais alguém para fazer isso? Voltar para Jesus ou aceitar Ele? Tem alguém mais para voltar para casa? Aonde você está? Nós vamos orar por você. Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Vai mudar a tua história. Cadê você? Aceita? Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Uma boa oportunidade para você fazer. Para você aceitar Jesus e deixar Ele transformar a sua vida. Aonde está você? Tem mais alguém além dela? Com coragem para dizer, quer saber de uma coisa? Minha vida é dele, meus projetos são deles. Eu estou entregando tudo na mão dele. Porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. O mundo nunca vai satisfazer o que Deus satisfaz na vida de um homem. Quem sabe você não está fazendo campanha para receber, e eu vou te falar uma verdade, vai receber, porque quem bate na porta, a porta abre, quem busca encontra, quem pede recebe, é princípio da palavra. Mas quando o céu abrir e a trombeta tocar, quando o Espírito Santo, quando os anjos tocarem a trombeta e o céu estiver aberto, arrebatados serão, não foram os que fizeram campanha, foram aqueles que aceitaram e confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe essa mulher nunca fez uma campanha, mas quando o céu abrir, vai desaparecer. Por quê? Porque está dizendo, eu estou entrando pela porta, e Jesus disse, eu sou a porta, não tem outro jeito. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro além de mim. O que ela está fazendo, está abrindo a porta da eternidade e dando passagem direto para entrar no reino de Deus. Aonde está você que precisa fazer isso? Sai do seu lugar. Tem mais alguém para voltar para Jesus? Não, pastor, não vou, tenho vergonha. Você vai deixar a tua vergonha tirar você do céu?
Você vai permitir que a tua vergonha tire você do caminho que Deus te colocou, pelo amor de Deus. Vença essa vergonha, sabe por quê? É pouco tempo que você vai ser exposto aqui, mas a eternidade está sendo derramada sobre a tua vida. E todo mundo que se expõe pelo Senhor, o reino faz alguma coisa por você. Então eu pergunto pela última vez, se tiver alguém que precisa voltar para Jesus aqui hoje, ainda, sai do seu lugar, onde está você? Tem mais alguém além dessa mulher corajosa? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Nós vamos orar por você e Deus vai mudar a tua história. Eu já quero convidar o pastor para subir. Enquanto ele estiver orando, você tem liberdade. Pode orar? Você tem liberdade para voltar. Tem mais alguém? Para voltar para casa? Meu coração está acelerado. Eu sinto que você está me ouvindo. Não endureça o teu coração. Quando Paulo contou o testemunho dele, você sabe, ele estava andando no caminho de Damasco. Autorização para perseguir cristão, para bater na igreja. E ele disse que quando Deus apareceu e Jesus falou com ele, ele caiu por terra. E a palavra que o céu disse para Paulo foi: duro é para ti lutar contra essas correntes. O céu está dizendo: você é meu, quebra essas correntes do mundo. Pastor, eu estou fazendo muita coisa. Oh, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Tem alguém para declarar isso aqui? Atraídos pela tua presença, não me cansarei da. Só quem vai atraído por ele, pelo amor de Deus. Tem mais alguém? Pastor, porque eu preciso deixar muitas coisas para ir para Jesus. Você não vai conseguir. Você não deixa coisas para ir até Jesus. Você vai até Jesus para deixar coisas. Ele te dá força para você resistir tudo aquilo que você não tem que colocar a mão, colocar o pé, olhar. Isso vem de Deus. Sozinho você não deixa. Com Ele, todas as coisas você abandona. Então eu pergunto pela última vez para a gente orar: tem mais alguém para voltar para Jesus? Aonde você está? Não tem mais ninguém? Tem certeza? Tem certeza? Você consegue. Você já chegou até aqui, já venceu tanta coisa. Onde está você? Não tem mais ninguém? Ok, estenda sua mão para cá, por favor. Nós vamos orar por esses dois corajosos. Pai, aqui estão os teus filhos. Escreva o nome deles no livro da vida. Mude a história deles aqui nesse dia. Que essa data seja marcada com o dia em que eles nasceram de novo. Que eles nunca mais saiam da tua presença. Enche eles com teu Espírito, Senhor. Se precisar curar, cura. Se precisar libertar, liberta. Mas não permita que eles saiam da tua casa nunca mais. E que naquele grande dia eles ouçam a tua voz dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, adentrai-vos para o reino que eu vos preparei desde a fundação dos séculos. E que eles vivam em novidade de vidas. Eu declaro, Senhor, sobre a vida deles um tempo de milagres, um tempo de coisas novas, um tempo de coisas extraordinárias. Eu declaro sobre eles uma bênção especial e que eles vivam a partir de hoje os melhores anos da sua vida. Receba a honra, receba a glória e todo louvor para sempre. Você pode aplaudir e adorar o Senhor Jesus.